Quero dizer da satisfação e da alegria de estar aqui com vocês hoje. Para nós, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é muito importante realizar eventos como esse, né? Onde a gente traz a sociedade civil organizada, as empresas, sobretudo, para trabalharem de forma conectada ao governo, né? Mas eu queria, antes, fazer algumas saudações e alguns agradecimentos especiais. Começar aqui pela Andra, nossa amiga, coordenadora de tecnologia do nosso governo, o Henrique, a Adriana, nossa doutora procuradora, e em nome dela também cumprimentar toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Quero dizer que, em primeiro lugar, que a visão desse governo é exatamente essa, de aproximar as políticas públicas da sociedade, né? E tanto melhor quando a gente consegue fazer isso de forma organizada, como é um programa como esse, né? Do Ideia Gov, e trazendo organizações de tamanho gabarito como é o Impacta Hub. Então, para nós é um motivo de muita satisfação e alegria. Segundo lugar, pontuar que as coisas não começaram hoje, nem ontem. Esse é um longo processo de aprendizagem do próprio governo de São Paulo, né? E não começou tão pouco nessa gestão, né? Para lembrar aqui, eu estive à frente do Sebrae São Paulo por 8 anos, e quando estava do lado de lá, lembro do esforço do governo de São Paulo, na época era a Carla Bertocco, que fazia o chamado PitGov, né? Começou lá atrás, né? E fomos evoluindo para finalmente chegarmos no modelo de hoje, né? Então, os nossos agradecimentos também às pessoas que ajudaram a começar esse caminho, que não é fácil, lá atrás, né? Imagina trazer a palavra inovação e governo, são quase contradições em termos, né? A gente sabe disso. Quem milita na área pública sabe da dificuldade que é trazer inovação de maneira sistemática, programática, organizada, né? Então, cumprimentar a Carla, depois a Patrícia Ellen, que iniciou esse processo nesse governo, a Zena, enfim, toda a equipe, né? Esse é um segundo ponto. O terceiro ponto que eu queria trazer nessa abertura, é também uma provocação, é um desafio. Sei que vocês gostam de desafio, e aí fica um desafio também para nós aqui nesse final de gestão, que é a gente dar mais um passo, né? O que eu acho que a gente pode ainda melhorar e inovar ainda mais é atualizar o nosso marco legal paulista, que já foi nesse governo uma vez atualizado, mas após essa atualização, novas legislações surgiram, sobretudo no plano federal, e que, na minha visão, podem e devem ser incorporadas ao nosso marco legal paulista, para trazer ainda mais segurança jurídica ao governo e a vocês, empreendedores, que querem ser parceiros do governo. E aí, para ser mais preciso, né, as novas legislações, especialmente o novo marco das startups, a nova lei das startups, trouxe soluções inovadoras de contratação, né? Então, eu acho que o programa ele vai finalmente estar completo quando o governo conseguir lançar o desafio, trazer vocês, empreendedores, para participarem desse desafio e ajudarem o governo a superá-los. Na verdade, falando de governo, estou falando da sociedade, mas mais do que isso, quando a gente puder ter segurança jurídica absoluta para contratar a solução que vocês desenvolveram pelo próprio Estado, né? Eu sei que muitos dos nossos desafios hoje realizados nesse governo geraram novas soluções e produtos, e vários entes públicos já estão se beneficiando disso, mas muitas vezes o próprio governo, lançador do desafio, ainda não consegue se beneficiar completamente dessa solução e não consegue remunerar os empreendedores de maneira correta e adequada e justa pelo desafio empreendido e vencido. Então fica também aqui um desafio para a nossa equipe, para que, quem sabe, ainda nesse finalzinho de governo, a gente consiga deixar um novo marco mais atualizado e levando em consideração essas novas inovações. E a última palavrinha, para não me estender mais. A gente está chegando no final de uma gestão, a gente já começa a ter as chamadas reuniões de transição, e também trago uma palavra de tranquilidade e de continuidade, né? Essa política é uma política de Estado, não é uma política de governo.
E ela foi confirmada na primeira reunião que eu tive com a nova equipe que vai nos suceder aqui. Então, a gente tem já a boa sinalização e a saudável sinalização de que essa política veio para ficar e se torna de verdade uma política de Estado, e a gente vai precisar muito mais de vocês daqui por diante para que a gente de fato consolide essa política e esse jeito de fazer política pública, que é um jeito compartilhado. Então, obrigado pela paciência de vocês por terem me ouvido aqui nessa manhã. Eu fico à disposição para a gente fazer um bate-papo agora. Obrigado. Fazer as vezes de mestre de cerimônia. Andra, quer falar aqui para a gente? Bom dia a todos, prazer estar aqui. Bruno, não podia esperar outra coisa desse encerramento seu aí, deixando robustez necessária para que o projeto tenha continuidade. Muito bem lembrado quanto tempo que o governo já vem trabalhando com isso, e cada vez mais a união da robustez do Estado, do peso do Estado, com a agilidade, com a criatividade, né, com o espírito arriscado da iniciativa privada, principalmente hoje em dia na vertente empreendedora, na vertente de startup, na vertente de trazer tecnologia. A tecnologia permite que nos aproximemos, a tecnologia permite que haja essa, mais do que a integração, esse amálgama entre a iniciativa privada e os desafios da administração pública. E é de suma importância. Eu estava comentando ali com os três aqui, ali no início, o quanto que a China cresceu, né, há passados 20 anos, né, investindo fortemente no empreendedorismo, né, com subsídios, com meta. Era uma política de país, era um processo de transformação de todo um povo, foi através da tecnologia. Com todas as críticas que se tenham a essa vertente, mas para ver a importância que tem, né, o norte que dá a administração pública. E eu acho que é isso que o governo entendeu de importante das gestões anteriores, incorporou isso e fizemos um passo à frente, transformando o PitGov no IdeaGov, com melhorias que requerem novos aperfeiçoamentos, que é o que você vai deixar aqui, e com a certeza de que isso será uma continuidade. Enquanto não houver essa integração natural, respeitando os limites que cada um tem, não vamos ter uma sociedade melhor, não teremos uma cidade melhor, não teremos um país melhor. De parte a parte, é isso que vê. E já vimos aí ao longo desses anos, desde que surgiu em maio de 2020 o IdeaGov, as chamadas para a área de educação, as chamadas para a área de saúde, que foram tão importantes, tem as chamadas agora voltadas para a área de trabalho, da parte de dados, e tem muito mais. Assim, o horizonte é infindável, é inesgotável. Então, que novos desafios venham, que novos desafios de chamadas também surjam e que se prospere da maneira que foi até hoje, que isso ganhe cada vez mais musculatura e que nos ajude a transformar uma administração que precisa ser cada vez mais moderna, ágil e atender rapidamente a todos nós, que afinal, nós que estamos aqui nesse papel travestido de público, também somos cidadãos e queremos aí bons serviços, né, boas resolutividade e agilidade. Então, isso fica aí por conta, né, da criatividade, do desempenho de vocês. Bem, obrigado, Andra. E agora, queria ouvir a doutora Adriana e falar um pouquinho também das transformações legais que foram feitas e os desafios que se avizinham. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar aqui meus colegas, né, dessa mesa de abertura, agradecer ao convite feito pelo Impact Hub para estar aqui presente neste evento, né, no ConectaGov, onde todas as startups que tiveram oportunidades de alguma forma, se beneficiar do programa IdeaGov vão ter oportunidade de apresentar diretamente ao público os desafios, as soluções inovadoras que elas tiveram oportunidade de desenvolver. E bom dia a todos que nos assistem aqui presencialmente e também remotamente.
Para mim, enquanto representante da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, no comitê gestor do programa IdeaGov, é uma grande honra estar aqui presente hoje. Eu acho que quem me conhece sabe o quanto eu sou entusiasta desse programa, porque eu realmente acredito que esse tipo de política pública é a política pública do futuro, é um caminho sem volta. Eu acho que a gente tem cada vez mais que investir em buscar soluções novas para problemas antigos do Estado, né? É o que eu brinco, são formas novas da gente tentar solucionar dores, né, que a gente brincava no comitê gestor, que eram as dores da administração pública, né? Os problemas, aquilo que não estava funcionando bem. Então, como membro aqui do comitê gestor, eu tive a oportunidade de observar que muitas vezes os órgãos e entidades da administração pública tinham problemas que estavam sem solução há um grande tempo e eles não tinham se dado conta de que era possível, de uma forma diferente, contratar uma solução para aquele problema. Então, o programa IdeaGov é uma política que eu chamo de ganha-ganha. Todos saem ganhando, né? A administração pública ganha, porque encontra formas novas de resolver seus problemas antigos, né? Muitas vezes a administração não sabia se aquele problema ele era passível de ser solucionado por um produto de prateleira, ou se de repente havia uma startup que estava iniciando ali um processo de pesquisa daquele assunto, mas faltava justamente aquele impulsionamento, aquele incentivo do setor público para que eles pudessem fazer os testes em ambiente seguro, em ambiente controlado, ou mesmo ambiente real, né? Fazer provas de conceito, teste piloto, e tudo isso foi possível graças ao programa IdeaGov. Então, eu considero que esse programa é um grande sucesso, né? Os números que mostram, né, de contratações, de investimentos, de pilotagem, enfim, destes anos todos de execução do programa, mostram que ele é um sucesso e é um caminho que, graças, como disse aqui o nosso secretário Bruno, será, então, terá continuidade e me deixa muito feliz essa notícia, porque, como eu disse, eu acredito que esse seja um caminho sem volta. E eu, enquanto representante da Procuradoria-Geral do Estado, gostaria de dizer que nós, PGE, estamos aqui sempre para atuar como parceiros de vocês, parceiros da administração, para tentar ajudar a descobrir como é que a gente vai fazer para contratar essa solução. Será que a gente faz o edital de chamamento? Será que tem risco tecnológico? A gente deve fazer uma consulta pública prévia? Como é que a gente contrata se a solução for uma solução de sucesso? A gente faz licitação? Ou é inexigível a licitação nesse caso? Será que a gente tem que fazer aqui um acordo de parceria de pesquisa e desenvolvimento e inovação? Então, são inúmeras formas que a gente tem de contratar essas soluções novas para problemas antigos. E a PGE, eu gostaria de ressaltar que a gente é parceiro de vocês e estamos aqui para ajudar em tudo que for necessário para que essas políticas públicas sejam cada vez mais frequentes, ganhem força e se tornem uma forma tradicional, digamos, de contratação de soluções para a administração pública, né? Eu gostaria de ressaltar também uma inovação que teve no comitê gestor em relação ao PitGov, que foi, depois de uma experiência que nós tivemos, nós passamos a exigir que fosse firmado algum tipo de parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o órgão ou entidade da administração pública diretamente interessado na solução. Por quê? Porque isso gera um grau maior de comprometimento do órgão interessado com as testagens, com o processo de desenvolvimento da solução e, finalmente, com a compra, né, que é o que nós mais desejamos, que, se der certo, que a gente consiga efetivamente comprar, de alguma forma, essa solução. Então, acho que esse foi um passo muito importante, que foi uma modificação em relação ao programa PitGov, e eu acho que foi um diferencial. Então, eu gostaria aqui de concluir enaltecendo mais uma vez o programa, parabenizando a todos que participaram, né, da execução desse programa durante todos esses anos e agradecendo principalmente pela oportunidade, ainda que de forma pequena, indireta, de poder de alguma forma contribuir para que os resultados chegassem aonde chegaram. Então, desejo a todos um excelente dia de eventos, que façam aí grandes conexões, muito sucesso a todos, parabéns. Muito bem. Obrigada. Obrigado, doutora Adriana. E a participação não foi pequena, não, né? A gente sabe que sem você, sem o doutor Rafael, as coisas não teriam andado. Então, mais uma vez, o nosso agradecimento e a nossa gratidão. Rick, qual a palavra? Sim, bom, primeiro eu acho que é um privilégio para o Impact Hub estar num estado que pode contar
com 2 secretarias mais a PGE para realizar um programa como esse, né? Eu estava comentando com eles, o Impact Hub atua em vários estados, em vários países. Em poucos lugares a gente consegue reunir todos os atores do governo para fazer avançar. E aí, principalmente, eu falei para a doutora Adriana, com relação à PGE, muitas vezes a PGE ela acaba barrando, né, o avanço, não por má intenção, mas porque ainda não conhece os caminhos possíveis, né, de formalizar uma contratação de inovação. Então, acho que primeiro agradecer imensamente, né, o comprometimento das secretarias e de vocês pessoalmente com a inovação e com a solução de desafios públicos. E para a gente esse evento é um evento muito especial, porque é a primeira vez que a gente está trazendo as soluções. Então a gente tem aqui a feira de soluções com as startups, que são as pessoas, né, que estão provendo soluções aí para desafios grandes de governo, desafios públicos. E também, ao mesmo tempo, a gente celebra muitas realizações. Então a gente tem um caso super interessante para quem depois quiser se aprofundar, da UTI Conectada, né, que a gente teve que fazer se virando, lembrando que a gente assinou o contrato aqui em fevereiro e em março estourou a pandemia, então a gente teve que se reinventar em poucas semanas, mas que isso também pôs o programa à prova e a gente conseguiu contribuir, né, no processo de soluções para os desafios que a sociedade estava enfrentando com a pandemia. E uma delas foi a UTI Conectada, que agora a gente está discutindo a possibilidade de escalar para outros hospitais. Foi feito no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, e agora a gente está vendo como é que leva isso mais longe. Então a gente tem soluções escalando, tem novos desafios aí por vir, em mobilidade, enfim, que a gente já tem aí para o próximo ano. E a gente ficou muito contente também quando o secretário Bruno, na reunião, né, além de validar, enfim, o que estava sendo feito de bom e avançando, nos provocando a, bom, como é que a gente dá mais um passo, né? Então também acompanhei todo esse processo aí desde o PitGov até chegar aqui, e agora é como é que a gente incorpora aí a lei das startups para ainda dar mais possibilidades para o governo contratar soluções mais efetivas aí para a sociedade. Então, para a gente é uma alegria, né, ter chegado até aqui, e ao mesmo tempo sabemos do desafio aí que ainda está por vir, porque tem muitas barreiras aí a serem ultrapassadas, né? Mas a gente certamente já carrega um legado e construiu um conhecimento e as conexões necessárias para enfrentar esses desafios. Então, queria agradecer a vocês e a todo mundo que faz parte do programa, né, e vem construindo junto com a gente. A gente tem gente aí virando noite, trabalhando nas férias, né, Arnaldo? Para conseguir fazer o processo andar, e sem o compromisso de cada indivíduo aqui a gente não chegaria onde chegou. Muito obrigado. Muito bem. É isso, pessoal. Mais uma vez, agradecer em nome da secretaria, agradecer também o Arnaldo e toda a equipe pelo trabalho, desejar aí uma boa feira para todos vocês e dizer que vocês podem continuar contando conosco, contem com o governo de São Paulo. Muito obrigado.